compromisso com Jesus não tem. Então foi isso que o Senhor veio falando no meu coração. E como eu acabei de falar, se o Senhor falou comigo é porque Ele queria me pegar de jeito. Por que Ele queria me pegar de jeito? Eu vejo assim o pessoal postando, o Michel, ele costuma postar no grupo da família, manda alguns vídeos. E eu vou ser muito sincera, eu não abro todos os vídeos mesmo não. Olha, então, santo Deus, né? Mas isso me incomodou no sentido do quê? Que eu também estava como esse crente, que se alimentava só no domingo, na quarta e na quinta lá na minha casa, que é fácil, né? A palavra é ministrada na minha casa, é fácil de me alimentar lá. Mas e o comprometimento que eu tinha com a palavra? E o comprometimento que o Senhor me chamou para ouvir louvores todos os dias? Para ouvir uma ministração todos os dias. Então, primeiro a palavra veio de encontro comigo. E ali eu pedi muito perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais ser a Dalila que eu era ontem. Eu quero ser uma Dalila que tenha um compromisso com o alimento, com a palavra de Deus. Para vocês terem uma noção, a Bíblia, para mim, era um livro que eu andava com ela na mão, porque eu tinha prazer em mostrar para as pessoas que eu gostava de ler a Bíblia. Né? Alguém me perguntar, hoje eu vou para trabalhar, e a minha Bíblia estava lá. Eu trouxe essa daqui porque é a que estava no serviço. Ela estava lá pegando pó, porque nem abri ela, não estava abrindo. Porque era mais fácil usar, lógico, né, o celular. Mas o celular, não estou falando mal aqui do celular, não é igual você folhear essa palavra aqui. Se eu perguntar para muitos irmãos aqui hoje, abre para mim um livro de Jeremias, ele não sabe nem quem vem antes e quem vem depois de Jeremias. Exatamente, porque as pessoas perderam a essência, elas não sabem folhear mais a Bíblia. Elas não sabem, você perguntar o livro tal, elas não sabem onde está. É mais fácil jogar aqui, ó. Não estou criticando quem usa, tá? O uso do celular é bênção, é ótimo. Mas eu estou falando da importância de você ter uma Bíblia, de você fazer a leitura nela. Ela tem explicações, ela tem, você pode fazer comparação com outro livro. Então que vocês também sejam mexidos nesse sentido aí, de ler a palavra do Senhor. Amém? Então o tema dessa mensagem é o maná diário, né? Por que é o maná diário? Como eu expliquei para vocês aqui logo de início, nós precisamos nos alimentar todos os dias, seja em um louvor, numa pregação ou na leitura da palavra, tá bom? Amém? Felipe, abre aí Deuteronômio 8:3 para mim começar a mensagem com vocês. Diz assim, ó: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Nesse livro de Deuteronômio 8:3, ele vai repetir um episódio que já foi falado em Êxodo. Ali Moisés então repete o que foi ali já falado em Êxodo. Ele está relatando algo que aconteceu em Êxodo. E aí eu fui procurar saber o que aconteceu lá em Êxodo, onde Deuteronômio ali fala, né, que as pessoas não conheciam esse maná, mas elas sentiram fome e comeram de um pão que desceu do céu. E para vocês me acompanhar aí nesse foco, nessa leitura, a gente vai trabalhar hoje em cima de Êxodo 16, tá? Então, quem quiser me acompanhar, o Felipe vai colocar ali, Êxodo 16, do 2 ao 4. Em cada versículo eu vou falar um pouquinho, tá? Então, tenham paciência aí. No 2, fala assim, ó: também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e de Arão. Em outra versão, essa comunidade está como congregação. Toda a congregação murmurou com Arão e Moisés.
E eu fui buscar saber o que era essa congregação. Essa congregação, no sentido de hoje, está relacionada à igreja. Então, aquela congregação que ali cita, se a gente for colocar no sentido de hoje, está relacionada à igreja. Por quê? São pessoas que deixaram as suas vidas mundanas para ser um povo de Deus. Então, assim, trazendo para nós, essa congregação é nós. Tá? E o engraçado é que essa congregação fazia o quê? Estava murmurando. Isso não fica longe de nós. Eu nunca vi o povo que murmura é o povo cristão. Né? Você conversa com um cristão da igreja azul ou da igreja amarela, está sempre murmurando, está sempre reclamando de alguma coisa. Nunca está satisfeito com o que o Senhor tem dado ali para ele, né? E para quem não sabe, o que tinha acontecido com Israel naquele tempo ali. O Senhor tinha tirado aquele povo do Egito. Aquele povo estava sendo oprimido pelo povo do Egito. E aí a palavra de Deus diz ali em alguns episódios anteriores que o Senhor abre então o mar para aquele povo passar. E todos eles passam ali naquele mar em terra seca. E o povo que seguia eles, que estavam perseguindo eles, né, os cavalos, o rei, todos os soldados ali do rei, se afogaram no mar. Né? Então o Senhor livra Israel, faz eles passar através de um milagre pelo mar. E esse povo não tinha muito tempo que esse episódio tinha acontecido. E esse povo ali começa a murmurar. E um episódio que antecipa isso aí, já ouviram falar das águas amargas que se tornaram-se doces? Tinha acabado de acontecer isso com eles também. Eles estavam com sede. Só que as águas daquele lugar eram amargas. E o Senhor então tornou doces para eles. Porém, eles, mesmo assim, murmuravam. Ali com Moisés e com Arão. Né? Então, ali a palavra diz que eles estavam murmurando. Aí no 3, vai dizer assim, coloca no 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, olha esses caras, e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Se eu esquecer dessa palavra, vocês me lembram. Multidão, eu quero falar dela também. Mas o que eu quero falar principalmente aí, olha que coisa engraçada. Esse povo, eles eram oprimidos antes de o Senhor tirar eles ali do Egito? A palavra de Deus diz que eles eram oprimidos. E que quando o Senhor se encontrou com Moisés, o Senhor fala: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o sofrimento. Eu vi que eles estão sendo oprimidos. E por isso que o Senhor chama Moisés para libertar aquele povo. Mas engraçado que o povo não lembra disso. O povo lembra do que aí? Que a Bíblia diz aí? Da carne e do pão. Que eles eram fartos. Isso me chamou a atenção. Edu, não vem trazer esse versículo aqui não. Esse tão engraçadinho. Depois eu conto a piada dele, tá, gente? Mas, né, o que me chamou a atenção é o seguinte: quantas vezes, vamos falar de nós, vamos colocar esse versículo para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós não olhamos para o nosso passado e falamos assim: o tempo era tão bom quando eu vivia assim, quando a igreja era assada. A gente sempre lembra do passado, mas esquece também de quem foi você no passado, o que o Senhor fez com você no passado. Quem você era, de onde Ele te tirou. Porque uma vez que você não confessou a Cristo, você era do mundo, você era uma presa do maligno, você era filho do diabo. E a partir do momento que você confessou a Jesus, que Ele mudou a sua história, agora você se torna filho de Deus. E você mesmo assim sente saudade do passado. Sente saudade das vezes que eu saía com os meus amigos. Aí eu te pergunto, os seus amigos do mundo, quantos que estão aqui com você hoje na casa do Senhor? Eita Jesus. Ainda, amém.
Mas é interessante isso, porque nós sentimos saudade das coisas do mundo, mas esquecemos o que o Senhor fez. E esses homens, então, eles falam que tinham saudade porque eles comiam e se fartavam. Parece até para mim que isso é algo mentiroso, porque eles eram oprimidos, eles estavam sofrendo, escravizados, né? E eles, então, lembram ainda dessa fartura, né? Mas isso me chamou a atenção e me marcou e me trouxe para o dia de hoje refletir exatamente isso. Que muitas vezes nós lembramos do nosso passado, só que esquecemos de como nós estávamos no passado e como nós estamos hoje. E uma coisa que eu aprendi por esses dias, no curso que nós fizemos aqui, é o seguinte: você precisa trazer o seu futuro para o seu presente, e não o seu passado para o seu presente. Então você precisa renovar a sua mente e trazer o futuro para o presente, e não o passado para o presente. O que passou, passou. Você precisa agora alcançar o alvo. E qual que é o alvo de todo cristão? É Jesus. A Bíblia não diz para a gente estar focado no alvo, e o alvo é Cristo. Então vamos refletir nessa questão também, tá? E aí eu queria falar com vocês sobre essa multidão que esse versículo cita, né? Ele fala que a multidão estava ali então reclamando de fome. Vocês sabiam que Jesus andou com vários tipos de pessoas? E Jesus andou com multidões. Jesus andou com os 70. Jesus andou com os 12. E Jesus andou com 3 discípulos amados, que tinha mais intimidade. Então existe um povo que andava com Jesus. E ser multidão, eu fui pesquisar isso, gente. Ser multidão não é bom. Andar com Jesus com característica de multidão não é legal. Por quê? A multidão, ela não está interessada em ter compromisso com Jesus. A multidão está interessada nos milagres. A multidão está interessada em matar a fome, em saciar o seu ego, a sua carne. A multidão não está interessada e não tem compromisso com Jesus e com a obra. São pessoas superficiais, né? E aonde, Dalila, você tirou essa base para você linkar com isso aí agora, né? Tá lá em João 6, 2. Coloca aí, Felipe, só para me dar uma lida. Seguiam numerosas multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ali não está falando que essa multidão seguia ele porque queria ter comprometimento com ele, mas porque viu que ele curava. Está atrás do quê? Milagres. A multidão sempre vai estar atrás de milagres. Então tome muito cuidado em achar que estar em um lugar lotado, uma multidão de pessoas, é que o Senhor se faz presente. Toma cuidado com isso, não é bem assim que funcionam as coisas. A multidão, ela atrapalha. Se você for pegar uma passagem que fala dos amigos que levaram aquele homem para ser curado, eles tiveram que descer no telhado por causa de quem? Da multidão. Porque muitas vezes a multidão atrapalha. A multidão, ela se torna pedra de tropeço. Por isso que os amigos tiveram que descer. Outra coisa que o Senhor me fez lembrar aqui agora foi daquela mulher do fluxo de sangue. Quem atrapalhava aquela mulher do fluxo de sangue chegar até Jesus? Era a multidão. Estava ali a multidão cercando Jesus. E para aquela mulher não foi fácil chegar até Jesus, porque existia uma multidão ali. A multidão interessada no que o Senhor podia fazer, nos milagres do Senhor, e não no que em questão de eu estou com Jesus por compromisso, assim como estavam os discípulos dele, né? Então, ser multidão não é legal, tá? Cada dia desse eu vou falar um pouquinho mais sobre multidão. Então, para vocês focarem aqui em questão de ser multidão, cuidado. A multidão, ela sempre vai lembrar do passado.
Só que ela vai lembrar de um passado que ela quer lembrar. Mas ela não vai lembrar daquele passado que ela tinha destruído. Daquele casamento que ela tinha destruído. Dos filhos rebeldes. E que o Senhor transformou todos. Eu agradeço ao Senhor pela minha família toda estar aqui. Já pensou se eu tivesse esse pensamento de multidão? Lembrar do meu passado e esquecer desse detalhe tão importante? Acredito que todos vocês aqui têm mãe, pai que estão buscando. E creio que a mãe, pai, mulher, esposo, filhos vão estar contigo, congregando. Porque essa é a promessa do Senhor. O Senhor é um Senhor de família. O Senhor é um Deus de família, de caminhar ali, casal. Tá, amém? Agora eu vou falar um pouco do 4, para entrar então no maná. Então disse, no 4, lá no Êxodo, lá, 16, o 4 agora. Porque essa daqui é outra versão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Que coisa interessante, né? O Senhor então diz a Moisés que ele vai chover do céu pão. Existe alguma passagem na Bíblia que fala que Jesus é o quê? O pão da vida, mas ele é o pão que desceu da onde? Do céu. A palavra diz isso também, né? Então ali fala que o Senhor fez chover do céu pão. Só que ele fala uma coisa interessante, tá? Ali é diário, não é para o amanhã, é para o dia de hoje. E ele dá uma ordenança: vocês devem pegar para o dia de hoje, não precisa acumular, não precisa pegar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele também irá prover. O Senhor é um Deus provedor, um Deus que provê todos os dias. Então você precisa entender que você precisa desse pão todos os dias. E eu quero linkar esse pão com a palavra de Deus. Esse pão não é esse pão que a gente fez, que a gente come, aquela massa de trigo. Não é isso que engorda. Deixa o crente gordinho. Não, mas não é exatamente. Pode também. Óbvio que ali, simbolicamente, está falando de um pão que saciava a fome daquele povo. Mas eu quero falar de um pão para vocês que já foi liberado do céu. E esse pão é Jesus Cristo. E esse pão você precisa se alimentar todos os dias. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Poucos devem orar. Mas na oração do Pai... Verdade, a irmã está falando. Ai, Jesus, nos ajuda, Pai. Mas na oração do Pai Nosso, deixa eu ver onde que eu anotei aqui para dar uma referência para vocês. Está em Mateus 6,11. Coloca aí, Felipe, rapidinho, Mateus 6,11. Só para vocês chegar aqui, ó. Fala assim, ó: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não está falando, dá-nos amanhã o pão. Está falando para dar o quê? Hoje. O Senhor é um Deus provedor do hoje. Por isso que Ele fala para você não se preocupar com o amanhã. E por que crente tem uma mania de se preocupar com o amanhã? Se o amanhã você nem sabe se você vai acordar para o amanhã. A gente não sabe. Por isso que a oração do Pai Nosso é para o pão de hoje. A importância de você se alimentar desse pão todos os dias. E como eu falei para vocês, eu quero trazer esse pão como palavra, como a palavra de Deus, como Jesus. Então, o que você precisa para se alimentar? Você precisa leitura de Bíblia. Você precisa louvar, um louvor também. Ou ouvir uma ministração. É essencial isso. Por que é essencial isso? Quantas pessoas ouvem uma pregação no domingo, gente? Eu já falei isso logo de início. Mas quantas ouvem a palavra de domingo? E muitas vezes é roubado. E nem lembra do que foi falado. Às vezes você precisa falar essa palavra na terça, mas você nem lembra do que foi falado no domingo.
Então é interessante você ter essa intimidade com Jesus e pedir para Ele esse alimento todos os dias. Pedir para Ele uma renovação. Porque Jesus, eu vou já falar sobre isso, Jesus é novidade de vida. Jesus é novidade de vida. E tem uma pessoa que eu não veio o caso falar aqui, mas toda vez que ela manda mensagem para mim, ela fala assim: a paz, um bom novo dia. E quando Moisés ficou na UTI, eu lembro que eu fui pedir oração para essa pessoa e ela me mandou assim: a paz, um bom novo dia. E aquilo não me fez efeito algum, foi me fazer, naquele momento não mexeu comigo. Não sei se é porque eu estava passando por todo aquele processo, mas quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei dessa frase dessa pessoa. Falei, uau, uma mensagem que ela me falou lá atrás. O Moisés está com 1 ano e 3 meses. E o Senhor vem falar comigo agora, exatamente agora. O que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor, Ele falou algo muito interessante ao meu coração. Ele é a novidade de vida. Ele se faz novo todos os dias. Jesus, Ele se faz novo todos os dias. O porquê que a gente acha que uma vez aceitou Jesus, acabou? Está errado. Está errado. Todos os dias o Senhor renova as suas forças. Todos os dias você precisa se alimentar dessa palavra. Todos os dias você precisa dessa novidade que é Jesus. O que somos nós sem Ele? Nós não somos nada. Nós iremos perecer. Porque como eu dei aquele exemplo, se alimenta no domingo e para de comer na segunda, na terça e na quarta, como você vai estar na quinta? Fraco, doente. Por que que a igreja tem tantas pessoas doentes? Porque ela se alimenta uma vez por mês. Ou, como eu acabei de citar, aos domingos. Está errado, meu irmão. Acorda para a vida, desperta. Você precisa desse pão para te fortalecer. E esse pão, ele é diário, amém? Então, trazendo para os dias de hoje, que a gente já falou aqui, Jesus é o pão que desceu do céu. E em João 6, 31 ao 35, olha que lindo que fala sobre esse pão. Fala assim, ó: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então Ele é esse pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o maná. E para quem não sabe, o maná, ele surgiu de uma pergunta que os israelitas fizeram para Moisés. Quando desce aquele orvalho, eles perguntam e falam: o que é isto? Essa pergunta, o que é isto, trouxe o significado de maná, porque maná significa novidade. Eles nunca tinham visto nada igual. Aquele povo nunca tinha experimentado nada igual. Era uma coisa diferente para aquele povo. E aonde que eu peguei isso, Dalila? Onde você tirou essa afirmação? Está na Bíblia, gente. Está em Êxodo 16:15, que fala assim, ó: vindo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Eles perguntam: que é isto? Porque o Senhor tinha então chovido, né? Foi trazer uma chuva de maná. E eles perguntam: o que é isto? Essa pergunta, que é isto, significa maná. Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dará para o vosso alimento. Forte, sabe por que isso é forte? Porque
Quando Jesus foi tentado no deserto, quem se lembra o que ele falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que procede da boca de Deus é maná. Então esses homens ali, eles estavam vivendo do maná. Procede da boca de Deus. O diabo desconhecia isso. Ele tentou Jesus. Tentou Jesus na palavra. E Jesus respondeu ele na palavra. Gente, que louco. Eu achava que quando Jesus respondeu ao diabo, eu achei que, sei lá, da cabeça dele saiu. Mas não, está escrito. Ele usou a palavra para derrotar Satanás. Porque Jesus tinha a palavra selada nele. Jesus era a própria palavra. Jesus, o Michel cantou quase agora uma música que fala, né, do verbo, né, o verbo vivo. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens, tá? Então, coloquem isso na sua mente. Jesus é a palavra de Deus e nós precisamos dessa palavra todos os dias. E para vocês que pode estar me questionando, Dalila, aonde a Bíblia diz que Jesus é novidade de vida? Está escrito lá em Isaías 43, 19. Diz assim, ó: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui ele fala então, é outra versão que eu li, mas tudo bem. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Era uma novidade. Jesus é a novidade daquele momento ali, naquele povo de Israel. E para nós hoje também ele é a novidade de vida. Aí ele fala, porventura, não percebeis? Engraçado que quando o povo pede um milagre para Jesus, ele fala assim, né? O povo pedindo um milagre ali para Jesus. Antigamente o Senhor fez chover do céu maná. Faça um milagre para nós. Ele olha para aquele povo e fala, não percebes que eu sou o pão? Ele está dizendo o seguinte, não percebes que eu sou a novidade de vida? Vocês estão aqui vendo o pão e ainda querem milagre? Não, vocês não verão milagre, porque eu sou o pão que desceu do céu. Isso está escrito em João. Depois vocês lê todo esse capítulo de João, que ele vai dando esse detalhe muito rico, muita informação. E Apocalipse, para a gente finalizar o tema do maná e para a gente entrar na conclusão. Apocalipse 19, 13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou também chamado de Palavra de Deus. De quem que está se referindo essa passagem? Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra que nós precisamos todos os dias. E concluindo então a mensagem de hoje, eu coloquei assim, ó, que essa palavra, ela precisa estar inserida no seu coração. Jeremias, um homem cujo não teve a oportunidade que nós temos hoje de ter quem dentro de nós? O Espírito Santo. Mas Jeremias tinha o Espírito Santo sobre ele. E ele sabia da importância da palavra. Ele sabia que a palavra era Jesus Cristo, que a palavra era Deus. E Jeremias, ele fala uma coisa muito interessante. Coloca aí, 15, 16. Fala assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha como ele estava sedento, ele comeu. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele come a palavra, gente. E nós temos a oportunidade de ter essa palavra o tempo todo. E o que nós estamos fazendo
com essa oportunidade que o Senhor nos deu, de ter esse Espírito Santo selado em nós. Muitas vezes, ele está ali dentro de nós, mas ele está tão escondidinho que às vezes uma pessoa te pergunta algo e você não responde porque você não tem se alimentado dessa palavra. Você tem se tornado um crente superficial. Um crente que está preocupado com o pão físico. Mas o verdadeiro pão você esqueceu. Talvez porque você só vem na igreja uma vez por mês. Ou talvez porque você não quer compromisso com a obra. Você quer vir para a igreja para ouvir talvez uma boa palavra. Porém, você não quer compromisso com Jesus porque você é uma multidão. Você está interessado nos milagres. Você está interessado em ver as coisas acontecer. Porém, você não tem compromisso nenhum em servir. Então você precisa se alimentar dessa palavra que é Jesus Cristo. Você precisa fazer como Jeremias fez, comer uma palavra. Tem que ter sede. Às vezes nós cantamos essa música aqui, hipócritas, mentirosos. Não sabe o que canta, não sabe o que fala. Quem tem fome, quem tem sede, busca se alimentar daquilo que ele tem fome. Você pode perguntar para uma pessoa: quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Caracas, esqueci. Quantas vezes você olhou o WhatsApp hoje? Umas 2, 3 horas. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Essa é a realidade. Por isso que não conseguem viver o quê? As bênçãos que o Senhor liberou. Por que o povo de Deus anda tão doente? Está sempre doente. Não está se alimentando. E a falta do alimento, falando cientificamente, ela vai te causar doença. Todo ser humano precisa comer, gente. Ou não? Existe alguém aqui que é santo? Falo santo de que não precisa comer. Não existe. Todo mundo precisa comer. Então, se você trazer essa referência em questão de palavra de Deus, é a mesma coisa. Você não precisa comer todos os dias? Todos os dias você precisa se alimentar dele. Senão você vai ficar doente. Senão você vai ficar fraco. Senão você não consegue. Uma pessoa fraca que não se alimenta, ela consegue dar forças para outro que está precisando, outro que está doente? Não. Por isso que aquele que se alimenta todos os dias de Jesus, ele sempre tem uma novidade de vida para contar para o outro. Conversa com pessoas que são íntimas de Deus para você ver. Você sai aleluiado. É coisa louca, meu. Você sente desejo de falar com aquela pessoa porque simplesmente ela se alimenta todos os dias. E muitas vezes não é nem pessoas pregador da palavra, não. É pessoas que têm intimidade com Deus, que ela se alimenta mesmo todos os dias com Deus. E uma palavrinha que você fala com essa pessoa, ela te fortalece, porque ela se alimenta todos os dias. E ela tem um alimento para passar. Agora, você que não se alimenta todos os dias da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, você se torna uma pessoa fraca. Por isso que você não consegue passar a palavra de Deus. Por isso que muita gente fala assim: mas eu tenho vergonha. A questão não é nem de vergonha. A questão é que você não tem intimidade. Você usa a palavra vergonha para justificar que você não é íntimo. Porque quem é íntimo de Deus, meu filho, não tem vergonha não. Não tem vergonha. Né? Qualquer brechinha para ele ou para ela é o suficiente para, falar praticamente a Bíblia toda ali naquele momento. Porque Jeremias fala ali que dá gozo e alegria. A palavra de Deus dá gozo e alegria. E muitas pessoas andam tristes aí, sabe? Você pergunta para a pessoa: e aí, como é que está o seu dia? Nada bem. Acontece, o Senhor não fala que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo? Acontece, né? Nós temos sim momentos difíceis na vida. Porém, o Du cansa de falar aqui sobre a alegria da salvação. Você tem que ter essa alegria, essa palavra, né? Esse gozo aí. Amém, gente? Amém? E para acabar, finalizando, Deuteronômio... Olha, a pessoa está falando, amém, misericórdia, irmão. Vocês que não vigiam, não. Deuteronômio 11, 18. Diz assim, ó. Use essa... Gente, declare isso aí na vida de vocês. Fala assim, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam
por frontal entre os olhos. Por que é tão diferente essa tradução aí? Que tradução é essa? NVI. Coisa estranha, não sei nem explicar aqui. Ai, Jesus. Parece que está em inglês aquilo ali. Tá em inglês isso aí? Que língua é essa? Exatamente, né? Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-nas como símbolos nas mãos e prendam na testa. Parece uma coisa muito louca, né, gente? Mas o Senhor está falando que você tem que ter essa palavra na sua mente, no seu coração, atar ela no seu pescoço, né? Eu visitei a casa do Pedro, né, e da Rebeca, quando fui visitar o menino, e também do Tiago, e eu achei tão lindo ver versículos bíblicos pela casa de vocês. Tem aquela parede preta. E aquilo me chamou a atenção, inclusive eu fiz na minha, pra vocês verem que legal, né? E falei, isso é crente, gente. E às vezes a gente coloca um quadro tão lindo na nossa casa, mas esse quadro não fala nada de Deus. E, mãe Dalila, você quer que eu enche minha casa de palavra de Deus? Legal, era isso mesmo que você deveria fazer. Porque quando você coloca uma mensagem na sua sala ou em qualquer lugar, uma visita que vai entrar, que vocês não foram na minha cara, que tá parecendo uma lousa. Eu coloquei mensagem em tudo agora, na casa inteira. Tem mensagem na sala, mensagem no corredor lá em cima, tudo. No banheiro, em todos os banheiros eu coloquei a mensagem. Por quê? Eu entendi o seguinte, que às vezes vai vir uma pessoa ali que não é de Deus na sua casa, ela vai ler aquela mensagem, ela vai ser tocada. Talvez é a oportunidade que ela tem de ser tocada, né? Então não estou querendo que vocês mudem o padrão da sua casa, não. Mas é interessante você, como cristão, fazer algumas coisas que a Bíblia pede para você fazer. E isso me chamou muita atenção na casa deles. E eu quis fazer igual. Você está imitando eles? Não. Estou imitando aqui a Bíblia, né? Copia o que é bom. Exatamente. Exatamente, né? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Para que possamos se alimentar dessa palavra, desse maná, todos os dias. Amém, gente? Amém. Então vamos orar, finalizar, vamos orar, agradecer a Deus. Cadê o nosso tecladista? O tecladista sabe uma música, gente, amém? Mas, né? Vamos orar assim mesmo, amém? Eu vou pedir para o Emanuel fazer uma oração aqui para nós, para finalizar, amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra que a Dalila trouxe sobre o maná esteja selada em nossos corações, Pai. Que nós nos lembramos todos os dias que precisamos de Ti, que precisamos falar de Ti para alguém, para nós mesmos, para a nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E ontem, por muita coincidência, eu estava ouvindo uma pregação do Cláudio Duarte, onde ele disse que o homem, antigamente, ele não tinha luz, então ele se escondia à noite dos animais, dos homens que queriam invadir suas terras, e no estalo eles descobriram a fogueira. Só que a fogueira eles podiam ver por metros. Aí eles pensaram, nossa, tem um foco de luz por 10 metros. Aí eles descobriram que se colocasse uma madeira na fogueira, eles teriam uma tocha. E essa tocha eles podiam caminhar por mais alguns metros. E de repente eles descobriram que eles podiam usar uma candeia, que eles podiam andar por muito mais metros ou quilômetros. E o que eu tirei disso para mim, que nós como crentes, nós temos que ser uma candeia acesa. Essa candeia acesa coincide com a palavra da Lila, para que nós podemos falar de Deus todos os dias, todos os momentos,
todas as horas, para que nós não sejamos por exemplo, uma fogueira que se alimente, como a Adélia disse, só no domingo, mas ela vai se apagar. Então, é o que eu coloquei isso no meu coração, que nós sejamos uma candeia acesa todos os dias, em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro. Eu agradeço pelas palavras de hoje, agradeço a todo o comprometimento dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vamos para casa em segurança, com as palavras seladas no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém.